Começando a revisão, infelizmente a última de alguns, ficar muito triste, vai fazer muita falta. Pode me procurar, tá, Penharbel? Serei sempre teu professor quando necessitar, tá bom? Vamos lá, revisão, 8º ano, unidade 8, quarto bimestre, P2 de História. Imperialismo. O que é imperialismo? Vai mudar o livro. Já era. Aí você tem resumo, né, Pro? Quê? Você tem resumo. Não, vai mudar o livro. É outra metodologia. Lógico que vou. Pro, você vai continuar com as duas matérias? Não, só com geografia. Só com geografia? Quem vai ser história? Ah, Liga da Vitória. Sério. Veremos. Sério. Imperialismo. O que é o imperialismo? Imperialismo também é chamado de neocolonialismo, ou seja, um novo processo de colonização. Então, colonização foi na América, o objetivo era somente extrair os recursos naturais. Já o imperialismo, o objetivo era tirar matéria-prima por conta do contexto histórico da Segunda Revolução Industrial. Então, lembrando, primeira revolução, só a Inglaterra. Segunda revolução, as demais potências se tornaram industrializadas. Elas precisavam de matéria-prima. E da onde que tirava? Do continente africano. O imperialismo não foi só, e também asiático. O imperialismo não foi somente a extração de recursos. O imperialismo também ocorreu uma imposição cultural. Então vamos supor que o Miguel, lá no Congo, falava francês, tinha a religião dele tipo ligada ao candomblé, tal. Aí quando os franceses chegavam lá no Congo, o Miguel, o nome dele era alterado, a religião dele era alterada, ele era separado muitas vezes das familiares dele, e ele agora não iria mais falar o congolês, ele iria falar agora o francês. Então o imperialismo não foi somente uma retirada de recursos naturais, o imperialismo também foi uma imposição cultural. O imperialismo, ele ocorreu, que eu falei, durante a Segunda Revolução Industrial, e as potências europeias, elas realizaram a partilha da África. Partilha é igual divisão, igual você divide pizza na sua casa. Uma parte ficou para a França, outra para a Inglaterra, a outra ficou para Portugal, outra para a Espanha, outra para a Alemanha. E essa partilha da África ocorreu na Conferência de Berlim. A Conferência de Berlim foi uma reunião para poder realizar a divisão do continente africano. O continente africano teve essa divisão aí entre as potências europeias, já o continente asiático teve um predomínio da Inglaterra. Então outras potências dominaram também a Ásia, porém em maior parte a Inglaterra que dominou o continente asiático. Então essa é a diferença aí entre a África e a Ásia. Na África teve uma divisão maior, na Ásia teve um predomínio da Inglaterra. Guerra do ópio. Os ingleses, eles vendiam o ópio, que é uma substância alucinógena através de uma planta, que no caso aí é uma droga, mas uma palavra bonita para poder falar droga, é um narcótico. Então a Inglaterra, ela vendia o ópio para os chineses e facilmente os chineses acabaram se tornando aí viciados nessa droga. Eu esqueci qual que é a estimativa do número que é de usuários de ópio na China. Era muito, né? Esqueci o número do... 15 milhões. Se alguém tiver com a apostila aí, tem na apostila para poder pegar facinho aí, 15 milhões? Ninguém tá com a apostila? Tudo bem, então, vai. Aí, no caso, os governantes chineses, essa droga também era proibida a entrada dela. Os governantes chineses, eles acabaram, tentando bloquear de tudo qualquer forma a entrada dessa droga na Inglaterra, na China. Aí, no caso, os chineses, eles acabaram pegando aí um carregamento de ópio e 2,14 milhões, nossa, 2 milhões de usuários por dia, né? Muita gente. Então os governantes, eles pegaram o carregamento de ópio e derramaram todos no oceano. Aí os ingleses ficaram revoltados com isso e acabou entrando em conflito com os governantes chineses. Essa guerra ficou conhecida como a Guerra do Ópio. Os chineses perderam, aí a Inglaterra dominou ainda mais o território chinês, a entrada do ópio triplicou, então se existiam 2 milhões de usuários de ópio por dia, este número acabou triplicando. Então, quais são as consequências da Guerra do Ópio? São duas. O número de usuários triplicou e a China perdeu os territórios de Hong Kong. Hong Kong hoje é uma das maiores potências mundiais econômicas.
E este território ele ficou dominado pela Inglaterra até o início do século XXI. Muito tempo, ganhando dinheiro em cima deste território chinês. Independência do subcontinente indiano, próximo tópico. Subcontinente indiano é a Índia, Bangladesh, Paquistão, Myanmar, se não me engano, Laos. Então, subcontinente indiano, essa região, um destaque para a Índia. A Inglaterra dominava essa região também. A Inglaterra utilizava mão de obra escrava, a Inglaterra dominou o comércio, a Inglaterra vendia produtos a um preço muito mais baixo, e isso acabou quebrando a economia indiana. Como que o subcontinente indiano conseguiu sua independência? Através de Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi, ele com filosofias hinduístas, com o princípio de amor ao próximo, de paz, de busca de um ser interior para poder tentar sempre melhorar um dia após o outro, Mahatma Gandhi ele acabou influenciando religiosamente a população do subcontinente indiano a duas estratégias para acabar com esse domínio dos ingleses. Primeira estratégia, a lei da não força. Então, praticamente se entregaram para os ingleses. Se quisesse, ele influenciou a população. Se os ingleses quiserem matar-nos, pode matar. Se quiser torturar, pode torturar. Se quiser exilar, pode exilar. Eles utilizaram a lei da não força. Não vamos contra-atacar os ingleses, vamos nos render a eles. E o segundo, e render também, no que se refere ao trabalho escravo. Não vamos mais realizar trabalho escravo. Os ingleses quiserem matar toda a população do subcontinente, pode matar, mas não iremos mais trabalhar de forma forçada. A segunda estratégia é da compra. Então, a maior parte ali da burguesia acabou sendo influenciada também por não comprar os produtos provenientes da Inglaterra. Então, a lei da não força, de se recusar ao trabalho escravo, e a não compra dos produtos realizados pelos ingleses, fez com que a Inglaterra fosse forçada a deixar e libertá-los para um processo de independência. Este período histórico também era o período das guerras mundiais. Então a Inglaterra também estava envolvida com as guerras mundiais do continente europeu e acabou deixando ali o subcontinente indiano pela lei da não força e a recusa à compra de produtos ingleses. Próximo tópico, iluminismo. Já aprendemos aí várias vezes ao longo do ano. O que é iluminismo? Iluminismo é questionar entre a fé e a razão. Tá? No caso, entre a fé e a ciência. Então as pessoas deixaram de não se tornaram ateus, mas elas começaram a questionar os princípios da vida. Começaram a questionar se tudo tinha realmente ali a mão de Deus sobre uma tragédia, um exemplo. Se realmente Deus é que está punindo as pessoas, se realmente Deus é que está fazendo com que uma pessoa se tornasse pobre, se não é uma consequência da própria pessoa e não um pesar da mão de Deus. Então as pessoas começaram a questionar os princípios religiosos, conforme o iluminismo. Uma pessoa morreu lá novinha, 25 anos. Poxa, as pessoas achavam que havia cometido um pecado muito grande. Será que realmente cometeu? Ou será que a pessoa que teve uma vida que acabou desgastando ali a sua saúde? Então começaram a questionar se tudo era realmente Deus ou se não era uma condição científica natural. Isso faz parte do iluminismo. A segunda parte do iluminismo começaram a questionar os seus governantes, o rei, o presidente, o prefeito, o imperador, toda a forma de liderança. Então, o iluminismo, ele questiona toda a forma de liderança, se realmente aquele líder está governando em prol de um bem comum de toda a população. Se não está governando em prol da população, devemos retirá-lo do poder, seja qualquer forma essa de liderança. Isso é o princípio do iluminismo. Dentro deste princípio aí do iluminismo, voltando para a religião, começou a surgir então o Estado laico. E que isso acaba pesando sobre as nossas vidas de importância de estudarmos o iluminismo, conforme da religião. O catolicismo, ele dominava o mundo todo. Então a Igreja Católica acabava criando ali, organizando toda a sociedade. A Igreja Católica também adquiria muitas posses, muitos bens, que muitos pecados eram pagos ali a salvação conforme os bens que a pessoa possuía. Então a Igreja acabou se tornando um órgão extremamente rico durante o período da Idade Média.
Então esse questionamento com base na religião, conforme o iluminismo, acabou quebrando e diminuindo a influência da religião por todo o mundo ocidental. Aí surge o Estado laico. O que é o Estado laico? É onde que não é um país, uma nação sem uma religião. Não é isso. É que a nação seria aberta a qualquer tipo de pensamento religioso. Isso é chamado de Estado laico. Não dá para poder, por exemplo, chegar numa sala de aula e falar que o catolicismo ele é o mais importante, que é melhor ou pior, ou que os evangélicos são melhores ou piores. Estado laico é um ambiente onde que é aberto a todas as religiões. Pode-se falar de todas, mas não pode falar que uma é melhor do que a outra, superior à outra. Isso é Estado laico, que surgiu depois da base aí do iluminismo. Seleção natural, por Charles Darwin. Nós aprendemos que, o exemplo lá da girafa. Então, uma girafa de pescoço menor, ela não vai conseguir se alimentar corretamente ali, dentro do ambiente onde os frutos das árvores estão em locais superiores. Somente uma girafa com um pescoço maior que vai conseguir sobreviver a este ambiente cujo qual ela está habitando. E essa girafa com um pescoço menor, então ela vai deixar de existir. De acordo com Charles Darwin, isso é a lei da seleção natural, onde que aqueles primeiros hominídeos mais encurvados, que precisam aprender de ciências, lá da pré-história, deixaram de existir por conta que eles não conseguiam ter condições humanas para sobreviver à condição natural cuja qual eles estavam ambientados durante aquele período histórico. Isso é a seleção natural. O mais fraco deixa de existir, o mais forte prevalece. Essa lei da seleção natural foi utilizada durante o imperialismo. Então, os europeus, para realizar o domínio do continente africano, eles acabavam se julgando superiores aos pretos africanos e tirando deles toda a liberdade, toda a cultura, separando pai e mãe, tirando ali a religião deles, o idioma, toda a forma de vida, apagando toda a história deles. Por isso é importante relembrar isso no dia 20 de novembro. Não somente no dia 20, mas os 365 dias do ano. Dúvidas até aqui? Então a lei da seleção natural foi utilizada aí durante o imperialismo para poder dominar os pretos africanos. Teoria malthusiana. A Thomas Malthus, ele acabou dando base aí para a teoria malthusiana, que diz que a população ela cresceria maior do que a produção dos alimentos. E isso faria com que a população futuramente morresse de fome. Isso lá, há uns 200 anos atrás, mais ou menos. O que Thomas Malthus ele escreveu também que acabaria amenizando essa morte por falta de alimentos por conta deste crescimento populacional? Não que ele era a favor disso, mas ele escreveu que isso poderia amenizar as dificuldades que a população do mundo que ele vivia passaria. E no caso seriam guerras. Então as guerras entre as nações, conflitos, isso gera muita morte. Então esses conflitos onde que os superiores acabassem exterminando os inferiores, e isso faria com que a população diminuísse. E isso poderia ser uma saída ali, para a falta de alimentos que a população estava vivenciando. Outro fator último para a gente poder finalizar a revisão é, no caso, os eventos extremos naturais, tsunamis, terremotos. Um exemplo, se acontece um terremoto no Japão e acontece um terremoto na Filipinas ou na Indonésia, que são regiões mais pobres, a população não consegue suportar esses eventos naturais. Se acontece o mesmo terremoto no Japão, as casas elas possuem uma arquitetura, uma engenharia maior, uma engenharia maior para poder suportar a um tremor, fazendo com que a família que habita no Japão conseguisse sobreviver. Já o mesmo terremoto na Filipinas, essa família iria morrer. Então esses eventos naturais eles iriam também fazer com que a população diminuísse, a população mais pobre, e isso faz com que a população mais rica sobrevivesse. Então esse evento natural também seria uma saída a essa falta de alimentos que a população passaria, de acordo com Thomas Malthus. Alguma dúvida? Analisando a revisão aqui então, resumo para ser entregue na quinta-feira.